Graça e paz, estamos aqui mais uma vez invadindo a sua casa, seu smartphone, com esse programa da SBB TV, o canal da Sociedade Bíblica do Brasil, com esse programa A Causa da Bíblia. Hoje eu trago para conversar, bater um papo conosco, o nosso secretário de Distribuição e Coordenação das Regionais da Sociedade Bíblica do Brasil, meu amigo e irmão pastor Marcos Gladstone, que está aqui do meu lado. Olá, Natan. Deus abençoe, obrigado. Te tirei da tua rotina. Pois é. Graças a Deus, hoje você pode estar aqui conosco. Mas é para um motivo bom, para falar da causa da Bíblia. Essa também é minha rotina. Bom, eu sei disso, mas eu consegui tirar você dos aviões, tirar de toda essa parafernália que você usa. Porque, meu caro, eu preciso levar ao nosso telespectador essa coisa que é distribuir a Bíblia num país intercontinental, né? Eu estava conversando com o professor Rude, conversei com o professor Eni também. Eles falam que quando ele pega a mala, ele não sabe o que põe, né? A não ser da agenda. Já põe um agasalho, depois um short, porque não tem como é que fazer. E você que está toda hora nesse batente, Marcos, me diga, como é o trabalho desafiador de distribuir a Bíblia no Brasil? Então, distribuir a Bíblia é um dos trabalhos mais encantadores e desafiadores para qualquer um de nós. E o trabalho de distribuição nós não fazemos sozinhos. Nós fazemos em parceria com a igreja. Que a igreja tem um campo fértil no nosso país. E de norte a sul nós encontramos parceiros nessa causa de semear a Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil ela foi criada pelas igrejas para servi-las com escrituras. Amém. E em todo esse país, é com elas que nós distribuímos a Bíblia. Estamos divididos no Brasil em secretarias regionais. Como funciona? Nós temos 9 unidades no Brasil. Sim. 10, porque no Rio de Janeiro nós temos 2. Tá? Nas principais regiões, nós temos Porto Alegre, Curitiba, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Belém, Manaus. Nós temos secretarias regionais. Uma secretaria regional, eu digo que é o braço estendido da sociedade bíblica. Sim. É ali que nós nos relacionamos com igrejas, com governos, com parceiros, com pessoas, com ONGs, com organizações que têm a missão afim, que têm o desejo de distribuir a Bíblia e desenvolvemos projetos de distribuição. Independente de placa de igreja. Independente de placa de igreja. O nosso papel é distribuir a Bíblia, que a Bíblia não pertence a uma igreja. A Bíblia é a palavra de Deus para o homem. E nós acreditamos que o contato com a Bíblia muda a minha vida, mudou a minha vida, mudou a sua vida, muda a vida dos nossos ouvintes. Ele muda a sua relação consigo, muda a sua relação com o próximo, com a família, com o país e principalmente com Deus. E semeamos essa palavra através dessas diversas organizações. Aqui na sede nós produzimos a Bíblia, planejamos algumas ações, mas nas secretarias regionais ali está a execução. Tá? Entre a Bíblia e as pessoas, existem parceiros que fazem essa distribuição. Igrejas, livrarias, revendedores, pessoas que têm o chamado e o ministério, eu quero distribuir a Bíblia. Tá? E qual é o grande objetivo? É que a Bíblia chegue nas pessoas, que elas interajam com a Bíblia e que haja transformação de vida através da palavra de Deus. O trabalho de distribuição, ele é um trabalho muito antigo, antes da Sociedade Bíblica do Brasil presente aqui no país. Sim. Não é? Que se remonta, por exemplo, à abertura dos portos para as nações amigas, quando chegaram as primeiras escrituras no Brasil, que foi enviada pela Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira. Então, aqueles Novos Testamentos, eles foram distribuídos. Depois começaram a chegar os missionários, que nós chamamos colportores. Eram pessoas que distribuíam a Bíblia em sacolas, tá, e tinha esse ministério de distribuí-la através de venda, através de doação, de bater de casa em casa, de igreja em igreja, nas suas carroças, nos seus cavalos. Essas pessoas faziam a distribuição até chegar hoje. Hoje nós distribuímos via internet, digital, sim, mas também distribuímos com um barco.
A Sociedade Bíblica tem um barco na Amazônia, nós temos 2 barcos, o Luz na Amazônia 2 e o Luz na Amazônia 3. O Luz na Amazônia 2 é um barco livraria. Barco Um livraria? barco livraria. É. Então, eu ia te fazer essa pergunta, já que você entrou na logística de tudo isso. Então, barco livraria. Então, ele fica atracado em Belém e ele sai naquela Amazônia, de cidade em cidade, muitas vezes passa 2 meses dentro da Amazônia e nós temos um promotor institucional. Esse promotor institucional, ele vai antecipadamente numa cidade, anuncia às igrejas, às pessoas, olha, de tal dia a tal dia, o nosso barco da Bíblia vai estar aqui. Por exemplo, uma Bíblia dessa, que aqui em São Paulo você pode adquirir por R$5, no meio da Amazônia, é a mesma coisa, é o mesmo preço. Como é que você consegue essa mágica, Então, Marcos? essa mágica a gente consegue por causa das pessoas que nos ajudam. Nós distribuímos o desafio nosso, quando as sociedades bíblicas foram criadas pelos seus pais, o desejo deles era que a Bíblia ela chegasse às pessoas numa linguagem que elas pudessem entender e a um preço que possam pagar. Sim. Então, esse é o desafio nosso, que a Bíblia tenha um custo que as pessoas podem pagar. Nosso, é o alvo. Sim. Não é? Na Amazônia, nós queremos que a Bíblia tenha um custo que eles possam pagar, não porque está distante e seja explorado. E muitas vezes existem pessoas que fazem isso. Não é? E nós tem Bíblias, essas são Bíblias que uma Bíblia mais cara ajuda a nós vendermos aquela Bíblia mais barata. Tá? A Bíblia temática. Uma Bíblia temática, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia dos meus sonhos. Essa aqui pode ser um pouco mais cara, para que a gente possa distribuir uma Bíblia no presídio. Tipo de uma compensação. Quanto é uma Bíblia no presídio? É um preço que possa pagar. Quanto é que um preso paga por uma Bíblia? Nada. Quanto é que alguém que está enfermo no hospital, nós vamos distribuir? Qual o preço que se vai pagar por essa Bíblia? Nada. Então, ela vai do nada a algum preço que se pode pagar por uma capa de luxo, por uma adoração, por um índice. Entendi. E é mais ou menos assim. E em parceria com a igreja, a Sociedade Bíblica consegue os números de distribuição que nós temos conseguido nos últimos anos. Sozinhos nós não fazemos, mas como o nosso papel é servir à igreja que evangeliza, é auxiliá-la nas escrituras que ela necessita. Tá? O casamento perfeito é a necessidade de escrituras. Que tipo de escritura a igreja precisa para evangelizar? A Sociedade Bíblica está junto para poder servir a ela. Aqui na SBB, um dia eu passei uma coisa curiosa. Recebemos muitas visitas aqui na nossa gráfica, na gráfica da Bíblia. Você já viu isso? Sim, nós temos inclusive imagens como veiculadas. Então, e muitas pessoas visitaram. E curiosamente, de vez em quando eu paro e você gostou, não gostou, o que foi? E um dia alguém estava nos visitando e eu perguntei, e como foi? Você gostou da visita aqui na Sociedade Bíblica? A pessoa disse, olha pastor, eu já posso morrer. Digo, nossa, que exagero. Foi no extremo. Que exagero. Mas ele disse uma frase muito interessante. Ele disse, hoje eu conheci a maior padaria do mundo. Porque aqui faz o pão da vida. Nossa, eu nunca vi tanto pão jorrando de uma máquina. Não é? Então, uma comparação que tem tudo a ver mesmo. Eu nunca esqueci. Né? Mas aqui seria essa fábrica de pão para que a igreja pudesse lançar esse pão. E Deus tem nos ajudado bastante nessa missão e as igrejas têm apoiado o trabalho da Sociedade Bíblica, isso é imprescindível para nós. Todo mecanismo de logística você usa, caminhão, jumento, avião, como é que é essa de administrar isso, Marcos? Porque a tua secretaria é uma secretaria assim, que nos envolve, né? Sim. Imaginar, eu sei que o teu dia a dia é complicado, você veio de Recife, está aqui em Tamboré, na nossa nacional, mas você percorre o Brasil inteiro. Como é que movimenta essa logística? Quantas pessoas envolvidas internamente? Hoje, nas secretarias regionais, com todo o trabalho dela, nós temos em torno de um pouco mais de 100 pessoas nas secretarias regionais. Que não é muito. Que não é muito. Nova secretaria, em torno de 140 pessoas. Tá? Só que ali nós temos vários trabalhos. Tá? A Sociedade Bíblica não é uma organização que vende Bíblia. A Sociedade Bíblica é uma organização que semeia a Bíblia.
ok? Quando nós abrimos a porta de uma secretaria regional, nós abrimos a porta para distribuir Bíblias das mais diversas formas. Não para vender. Não para vender. Faz parte vender porque alguns querem comprar. Como você já explicou. Mas para desenvolver projetos com igreja. Eu tenho um projeto de evangelismo. Eu gostaria de fazer um impacto, uma Bíblia assim, com essa forma. Eu gostaria que tivesse um encarte explicando a missão da minha organização. Nós estamos ali também para desenvolver esse projeto. Perfeito. Não é? Por que, por exemplo, necessário a venda? Né? Porque a venda é que financia toda essa distribuição. A venda é que financia os programas sociais. Seria muito importante, por exemplo, que todos os programas e essa distribuição também fosse alimentado por ofertas. A colaboração da igreja, de pessoas. Olha, o meu sonho é distribuir Bíblia em presídios. Eu quero ser um parceiro da sociedade bíblica para contribuir, alimentar, financiar esses programas de distribuição em presídios, em escolas, em hospitais, na Amazônia. Não é? Quanto mais parceiros nós tivermos nessa missão, mais fácil será a distribuição da Bíblia. Correto. Então, numa secretaria regional, existe a área de vendas, existe a área social, que é uma equipe que desenvolve programas sociais, tá? Parcerias com governos, com ONGs, com igrejas, para desenvolver os programas sociais. Existe também o promotor institucional, que é aquele relacionamento direto com igrejas, com seminários, com ordem de pastores, tá? Então, coletivos de pastores para desenvolver projetos, tá? E nós temos alguns programas que têm veículos para desenvolver esse programa de distribuição. Tá. Existe um programa chamado Luz no Brasil. Luz no Brasil, nós temos hoje um barco na Amazônia, que é a Luz da Amazônia 3, nós temos um caminhão em Recife, nós temos um ônibus no Rio de Janeiro, nós temos um ônibus em Curitiba. Entendi. Por exemplo, o Luz na Amazônia, o Luz no Nordeste, que é o caminhão, que eu, quando estava em Recife, eu me envolvi diretamente nele, na execução. É um caminhão que, na sua traseira, ela foi adaptada com um museu da Bíblia e 2 consultórios médicos. Tá? Já mata 3 patos, então, isso, nem 2. A adaptação do caminhão, ele puxa isso e aqui se transforma em 2 consultórios médicos e aqui um museu da Bíblia. Entendi. Aí você imagina, nós vamos para o interior do Nordeste, nós vamos para as comunidades, levamos aquele caminhão, abrimos o museu de manhã, convidamos escolas, famílias, para conhecer a Bíblia, para conhecer uma Bíblia nas línguas originais, para conhecer Bíblia em chinês, japonês, árabe, para conhecer o perfume da Bíblia, curiosidades sobre a Bíblia. Então, a gente dá uma imersão na Bíblia, a cultura, a gente leva a cultura da Bíblia para as pessoas. Sim, certo? Entendi. Então, elas não teriam acesso jamais de ver essa curiosidade de Bíblias em diversas línguas, letras, formatos. E não teria nunca acesso. E não teria esse acesso. Então, nós fazemos isso. As pessoas que e também damos atendimento de cidadania, prevenção, tá certo? Auxílio a retirada de documentos, muitas vezes corte de cabelo. Então, um momento de ação social para aquela comunidade. Todas as pessoas que participam recebem escritura, tá? Desde Bíblias a porções, a material para criança. E esse é um tipo de distribuição que nós fazemos. Tá? No nosso barco é um tipo de distribuição que fazemos. Os ônibus do Rio e de Curitiba também é um tipo de distribuição. Eu quero que você continue falando dos ônibus, mas agora tem que dar uma chamada aqui no nosso tempo para a gente poder dar aqui o nosso patrocinador oficial. Qual é? Sociedade Bíblica do Brasil. Eu gostaria de dizer que se você quiser acessar as nossas regionais e contato também com o nosso Marcos, o e-mail é contato@sbb.org.br. E o nosso site, sbb.org.br, você tem todas as regionais, a 9 que o Marcos falou aqui, e poder entrar em contato, inclusive, com esse caminhão, ou quem sabe com um barco. Voltamos rapidinho, mais uma vez, com o nosso programa da SBB TV. Estamos de volta aqui com o programa da SBB TV, no canal da SBB TV, da Causa da Bíblia.
Normalmente, nós não falamos muito sobre a Bíblia. Falamos a partir da Bíblia e deixamos ela falar. Mas aqui nesse programa, hoje, nós vamos pensar e falar a respeito da causa da Bíblia. E continuando comigo, o nosso pastor e irmão Marcos Gladstone, que é o nosso secretário de distribuição nacional e coordenador também das regionais da Sociedade Bíblica. Voltando ao gancho que você já estava falando, eu quero saber como é que funciona o restante do aparato. Você falou, esse ônibus é maravilhoso. Os programas, veja só que experiência nós temos com as pessoas que recebem nessa distribuição da Bíblia. Tá? Distribuir a Bíblia é um momento especial. Você já fez isso, você faz isso e sabe como é prazeroso você ver alguém olhar para a Bíblia e dizer, puxa, eu ganhei minha Bíblia. Não é? Interessante. Um dia, numa cidade do interior de Pernambuco, houve uma barragem, estourou e saiu destruindo casas, coisas e tal. E nós fomos com um caminhão para essa cidade, auxiliar, né, na ajuda, e levando a palavra de Deus para as pessoas, esperança para as pessoas. Uma senhora, já de idade, ela foi, recebeu o atendimento, depois nós doamos uma Bíblia a ela. Ela segurou aquela Bíblia e disse, puxa, eu perdi tudo que tinha na minha casa, mas hoje eu recuperei o que tinha de mais importante dentro da minha casa. Nossa. A Bíblia vai voltar. Puxa. Acabou. Isso me emociona. De ver, por exemplo, o que a Bíblia, a mensagem da Bíblia é capaz de fazer na vida das pessoas. E quanto um senhor, nessa mesma ação, um senhor, quando ganhou a Bíblia, ele diz, quanto é essa Bíblia? Nós dizemos, não, isso é um presente para você. E ele coloca no peito e dizer, Deus, muito obrigado, porque eu posso ter de volta a tua palavra. Essas são as distribuições que fazemos nos programas sociais. Isso que funciona no nosso dia a dia também, né? Esse é o alimento da missão. É, né? O gás. Né? É o gás. E qualquer um de você que nos escuta pode participar conosco, porque isso nós não fazemos sozinhos, fazemos com voluntários. Se você ligar numa secretaria regional, olha, eu queria saber informação sobre os programas sociais, queria ser um voluntário, você pode ligar e você vai poder participar de ações como essa, né, que nós fazemos. Seja escolas, presídios, nos luzes, tá? Sempre fazemos com a igreja e com organizações. A distribuição mais tradicional, quando a gente pensa em Bíblia, Sim. é a venda. Tá? Essa a grande distribuição no país é feita através de livrarias e distribuidores. Tá? Isso acontece normalmente na sociedade bíblica. Nós temos um centro logístico aqui em São Paulo, fazemos as Bíblias aqui, enviamos para esse centro logístico e ele distribui para as unidades que nós temos no país, de acordo com a demanda de cada uma delas. Tá? Então, fazemos isso com as livrarias. Fazemos isso também através do que chamamos colportores. É uma palavra estranha, mas são os revendedores de Bíblias. São missionários da Bíblia. Eu gosto de chamar de missionários da Bíblia. Pessoas que têm a sua vida levando Bíblias para a sua igreja, para empresas, repartições, que fazem isso e essa semente é lançada. Essa é a primeira forma de distribuição da Bíblia no país. Foi assim com colportores. Fazemos isso também com projeto com igrejas, Bíblias de afinidade, que a igreja vai fazer aniversário ou tem um projeto. Nós temos um setor aqui que faz isso com ela, não é? E desenvolve a Bíblia de acordo com o desejo da igreja. Nós temos a distribuição também através do atendimento a grandes igrejas. Tem igrejas que compram as suas Bíblias centralizadas e distribuem para o seu povo. Né? Aquelas que inclusive tem uma lojinha lá dentro, alguma coisa que fazem... Nós também atendemos dessa forma. Então, o desafio nosso é que todas as pessoas tenham a sua Bíblia, que todos os escritórios tenham a sua Bíblia, que todas as famílias tenham a sua Bíblia. E agora nós temos um aliado muito forte, que é esse mundo digital. Qualquer pessoa pode ter a sua Bíblia no seu smartphone. Sim. É só buscar Bíblia Plus, que é a Bíblia da SBB. Se você for na sua loja de compra, seja iOS, o seu mobile, ou seja Android, você vai lá, Bíblia Plus,
e baixa a Bíblia da SBB, você vai ter as 4 versões da Bíblia que nós distribuímos no país, revista atualizada, revista corrigida, nova tradução na linguagem de hoje, tradução brasileira, e você pode ter a sua Bíblia aí para ler em qualquer hora, fazer download e baixá-la no aplicativo. Nós temos hoje outro aliado que é a nossa loja virtual. Então, essa loja virtual nós vamos conversar. Tá. Mas o aplicativo não seria contra a maré do que você está falando? Como é que nós vamos poder continuar exercendo essa função social de distribuir a Bíblia se nós não estamos aqui arrecadando? Uma pergunta que não queria calar na minha mente aqui. Sim, tá. Esse é o grande desafio. Porque o aplicativo, o mundo digital é um mundo free, grátis. Exato. Não é? E cada vez mais nós necessitamos da parceria com igrejas, com doadores, com ofertantes, para a causa da Bíblia. A causa da Bíblia é algo que se pensa pouco nela. Tá? Mas, por exemplo, quando eu vim trabalhar na Sociedade Bíblica, eu olhava para algumas pessoas aqui com muita admiração. Sim. Por causa do serviço e da dedicação dela em um tipo de serviço. É verdade. Eu sou uma pessoa, eu oro pelos tradutores. É verdade. Eu oro pelos tradutores. Sim, eu agradeço a Deus pela vida de João Ferreira de Almeida. Um homem que dedicou a sua vida para traduzir a Bíblia para o português, para que Deus falasse na minha língua e eu pudesse compreender. Veja que coisa linda a vida desse homem. E de homens hoje, famílias, homens, mulheres, famílias que estão na Amazônia para traduzir a Bíblia, para que pessoas, um grupo de pessoas possam ver, ouvir Deus falar em sua língua. Então, esse trabalho da distribuição passa por muitas mãos e tem obras encantadoras, né? Que é, por exemplo, o trabalho do tradutor. Não sei se você já orou alguma vez, você que me escuta, pelos tradutores da Bíblia, mas ore porque tem muitas pessoas dedicando a vida, fazendo com que a Bíblia possa ser fácil de entendimento para as pessoas. Né? E isso é uma obra que precisa de financiamento. A causa da Bíblia, veja só. Sim. A causa da Bíblia não é só distribuir Bíblia, é tudo isso que está em volta. É a Bíblia chegar para quem precisa. Por exemplo, a Sociedade Bíblica tem um programa voltado para a pessoa deficiente visual. Né? Uma Bíblia em Braille, você já viu, custa muito caro. Ele falou. É próximo de R$2.000 uma Bíblia em Braille. O deficiente visual ele não pode comprar essa Bíblia em Braille. Nós temos um programa que distribuímos essa Bíblia a qualquer um deles. Graças ao recurso que nós Graças ao recurso que arrecadamos. Então, o financiamento dessa causa da Bíblia ela é importante, até porque a língua é viva. Agora nós estamos trabalhando, por exemplo, na nova Almeida Revista e Atualizada. Então, porque a língua é viva. As palavras, elas nascem e morrem. As palavras, elas mudam de significado. Né? Então, precisa ter sempre esse trabalho. Não é mudar a Bíblia, mas atualizar. Por exemplo, um exemplo rápido. Antes nas Bíblias nós tínhamos a palavra caridade. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade. Hoje já se usa amor. Né? Porque caridade, de caritas, naquela época, a palavra ela transmitia exatamente o que quer dizer. Hoje, sim, caridade, a gente não entende mais caridade como está ali. E o Almeida veio do latim. Caridade, né? Isso. E caridade, era meio arcaico. Caridade muitas vezes é ajudar, é sopão, sim, é isso e aquilo. Né? Às vezes, um dia alguém está dizendo, não, eu acho que deve ser caridade e amor. Eu disse, então a gente sempre diz, quando chegar em casa, faça o teste, chame sua esposa e diga, querida, eu casei com você por caridade. Para ver se. Você não vai jantar. Para ver se caridade continua significando amor. Não é? Mas esse é o desafio. O trabalho constante em disponibilizar o texto, a Bíblia nas pessoas, para que essa Bíblia ela seja relevante, tá? E eficaz na distribuição. Você está falando da loja virtual. E agora? Nós vamos ter ela já? A loja virtual, nós já temos a loja virtual para o consumidor no nosso site, tá? Se você for sbb.org.br, você encontra um espaço loja virtual. Se você colocar sbb.com.br, você vai encontrar a nossa loja virtual. A nossa loja, ela está preparada para atender o consumidor final que quer uma Bíblia. Mas agora nós estaremos lançando nos próximos meses a loja virtual que chamamos B2C, B2B. 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 Então, é uma loja para vendas no atacado. Tá? E
Com essa loja, nós queremos chegar mais próximo das livrarias, dos distribuidores, dos revendedores e das igrejas. Ponto a ponto. Uma linha ponta a ponta. Isso Se você hoje bem quiser sabido. conhecer os produtos, as escrituras, se você quiser conhecer que desconto, quais são as condições que vocês nos dão para uma igreja, Na loja trabalho, virtual você você vai ter que ir numa secretaria regional Sim, ou tá. telefonar. Hoje não, na loja virtual você vai entrar, vai haver um ícone, compre no atacado, eu quero comprar no atacado. Você vai entrar ali, você vai ter um acesso, vai receber um login e senha, e ali você vai poder fazer suas compras com as mesmas condições, com as mesmas Que você Bíblias fala com a que você faria presencialmente numa Capelão, secretaria regional. missionário também. Capelão, missionário, pastor, grupos de igrejas, Células, sociedades, tá. células. Eu quero Perfeito, ter ótimo. acesso. Quais são as condições especiais que a Sociedade Bíblica me dá? Você vai conseguir lá ter acesso a tudo isso. E você vai estar patrocinando a causa da Bíblia. E você vai estar financiando a causa da Bíblia. Vai estar proporcionando que presos recebam a Bíblia. Por falar em presos, eu sei que você militou muito tempo, até hoje gosta de fazer isso, como eu também, a visita em presídio. Sim. Você tem alguma passagem interessante para nos dar aqui como relato, testemunho? Eu tenho vários. É sempre... Os primeiros dias são sempre mais impactantes, né? Sim. Porque quem não é acostumado com esse mundo, não é, de presídios, o acesso, não é? As primeiras vezes são inesquecíveis. É verdade. Mas a Bíblia, a distribuição da Bíblia, ela proporciona a nós experiências marcantes na vida. O papel transformador que essa palavra tem. Sim. Né? Um dia eu trabalhei muitos anos como secretário regional em Recife. Sim. Um grande presídio lá, houve uma rebelião e incendiaram a biblioteca. A Sociedade Bíblica, ela sempre mantém Bíblias nas bibliotecas, Bíblias de estudo, dicionários nas bibliotecas, para que os detentos que queiram, eles possam estudar a Bíblia. Também fazemos distribuição entre eles, muitas vezes, né? Mas nós fomos naquele dia para repor as Bíblias que tinham sido queimadas. Entramos, né? E fomos lá e houve a cerimônia. Quando eu ia saindo, alguns detentos que ficam no pátio, eles sempre vêm pedir alguma coisa, não é? Papel, caneta, palitos para fazer suas obras de arte, essas coisas. E um chegou e disse, pastor, me dê uma Bíblia de estudo. Então eu parei e disse, rapaz, uma Bíblia de estudo eu não posso te dar. Se eu lhe der uma Bíblia de estudo, eu vou ficar em maus lençóis aqui nos presídios com os teus amigos, né? Porque senão todo mundo da sua ala vai querer uma Bíblia de estudo. Quando eu chegar, pastor, por que o senhor deu a ele e não me deu a mim? Não, me deu uma Bíblia de estudo, eu não posso te dar uma Bíblia de estudo. Não, e ele ficou naquilo, eu andando e ele me deu a Bíblia de estudo. Aí eu disse, mas para que você quer essa Bíblia de estudo? Você já estava falando, pô. Não, eu preciso saber, a insistência é tão grande. E aquele rapaz disse, olha, pastor, eu cometi um crime. E ao cometer um crime, eu caí nesse lugar aqui. Né? Com o tempo, um dia um de vocês veio e me deu uma Bíblia dessas. Eu não tinha o que fazer, comecei a ler. E aquela leitura, aquilo foi me agradando e foi falando ao meu coração. Eu fiquei impressionado com tudo aquilo e fui lendo, até o ponto de entregar minha vida àquele Jesus que a Bíblia falava. E ele mudou a minha vida. Dizia o rapaz no meio daquele... E foi me interessando. Sim, conte mais. Mudou a minha vida. E a minha família viu a mudança. A minha esposa veio e começou a me visitar com mais frequência. Meus filhos, meus pais, eu ganhei o perdão, amigos. E fui conquistando aquilo que o meu erro me fez perder. E na próxima semana eu vou ganhar a minha liberdade de volta. Olha. Eu queria sair daqui, pastor, com a Bíblia, a maior Bíblia que o senhor tiver na Sociedade Bíblica. Por isso que eu penso, Bíblia de estudo, elas são sempre grandes. Para eu dizer a todo mundo, a mensagem desse livro mudou a minha vida. Eu digo, espera aí que a Bíblia vai chegar daqui a pouco. A Bíblia já chega. Fabuloso, então, nós acreditamos na transformação de pessoas, seja quem for. Sim. Por outro lado, por exemplo, eu vivi também o contrário de tudo isso. Outra vez nós fomos fazer uma distribuição numa penitenciária de segurança máxima. Ela é sempre distante, as penitenciárias de segurança máxima são sempre distantes, né? Na saída, alguém me pediu carona. O senhor vai para a cidade? Eu disse, vou. Eu achei que era um agente penitenciário e na verdade era. Ele sentou do meu lado e me viu arrumado. Pastor, o senhor é advogado? Eu disse, não sou.
E o senhor veio visitar alguém aí? Eu disse, não, eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil. E vai fazer o que aqui? Nós viemos distribuir. Hoje nós entregamos um Novo Testamento a cada detento do presídio. Ele disse, ô tempo perdido. Meu Deus. O contraponto daquela... que Ô é tempo isso? perdido. Meu Deus do céu. Eu acredito que a Bíblia, ela muda. Enquanto aquele rapaz não acredita na mudança, eu acredito no Deus que muda, porque Ele mudou a minha vida, né? E é esse o trabalho que a gente faz, de distribuição nos programas, nas oficinas e nesse país imenso de norte a sul, né? Você não imagina, por exemplo, as experiências que temos no Barco da Bíblia, com a distribuição de Bíblias. Na Amazônia, famílias pararem, famílias, por exemplo, trazer presentes, peixes, galinha, de alegria de poder ter o Barco da Bíblia e poder comprar a sua Bíblia de estudo lá nos encontros mais distantes desse país, né? É uma experiência encantadora, renovadora. Eu gostaria de convidá-la a fazer mais um programa conosco, porque a sua história dentro da Sociedade Bíblica é maravilhosa e a sua área é muito interessante. Mas, infelizmente, estamos chegando no final de mais um SBB TV, o canal da Sociedade Bíblica de TV. E estivemos aqui com a companhia do nosso pastor, amigo, direto amigo, Marcos Gladstone, secretário de Distribuição e Coordenação. E agora eu encerro falando dela, que é a nossa causa, a causa da Bíblia. Se você puder e quiser, abre a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16, 17. E diz assim a palavra do Senhor: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Até um outro programa, se assim Deus permitir. Todos que trabalharam na produção deste projeto foram voluntários pela causa da Bíblia.